Bom dia, igreja. Tudo bem? Graça e paz. Penso primeiro que a atividade da pregação ela traz vários desafios. O desafio do preparo da mensagem, a responsabilidade de entregar uma mensagem sobre a palavra de Deus para a igreja, que dá ao pregador 20, 30 minutos, dependendo do momento, em uma geração, em um momento que a atenção das pessoas é cada vez mais reduzida. Nós temos aqui toda sexta e todo domingo diversas pessoas que entregam uma boa parte do seu tempo para ouvir a mensagem do Evangelho sendo aplicada. Mas penso que o maior desafio na pregação, por mais que o frio na barriga e o nervosismo do púlpito seja um, por mais que o preparo do sermão também seja um desafio, o maior desafio da pregação do Evangelho é o que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 11, versículo 23, quando diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Penso que o maior desafio para nós, e a pregação estendida para além do púlpito, é que nós entreguemos aquilo que nós primeiro recebemos do Senhor. Que a mensagem não seja fruto somente de uma construção intelectual, não seja fruto de um acúmulo de conhecimentos, mas seja daquilo que o Senhor fala ao nosso coração. E nós usamos esse espaço para transbordar, para abençoar aquilo que Deus tem tocado no nosso coração. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à igreja pelo todo o apoio para que esse congresso seja realizado nas mais diversas formas, no financeiro, com a presença de vocês principalmente. É contagiante, por exemplo, ontem à noite, ver a Bernadette pulando no final do culto, toda animada. Realmente é algo que nos contagia. E fazendo um rapidíssimo resumo dos dias anteriores, nós começamos esse congresso na quinta-feira, onde a Mari trouxe uma palavra sobre a paternidade de Deus, porque o tema do nosso congresso é filhos, é ruiós, que tem traduções amplas, mas que nós definimos essencialmente aqui, e o Enzo vai expor isso de uma forma mais detalhada no próximo culto, mas nós traduzimos aqui como filhos maduros, ou como filhos que refletem a imagem de seu pai. E nós começamos o congresso com a Mari trazendo uma palavra sobre paternidade, porque não há como entender o nosso papel como filhos se nós não entendermos o Deus que é pai. E ela, falando sobre paternidade, trouxe o Deus que é Pai, e o Deus que é Pai é o nosso Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. Lembro uma vez trazendo a EBD para a igreja, substituindo o Jonatas, que havia pedido para eu trazer, conversamos um pouco sobre Trindade, e conversamos sobre Trindade, cheguei a comentar que vejo que às vezes nós como igreja temos um déficit, porque nós deixamos de falar sobre isso com diversas justificativas. Nós dizemos que é difícil demais, é complicado de entender, mas a Trindade não é somente uma forma com que Deus se revela, é quem Deus é, antes mesmo de nos criar. Deus é Pai, Filho e Espírito, e antes da criação do mundo já existia uma perfeita comunhão de amor. Depois, na sexta-feira, nós tivemos a palavra do pastor Tiago, que trouxe uma palavra sobre filiação, sobre assumir essa identidade como filhos. E aqui nós podemos nos relembrar que nem todos são filhos de Deus. Nós somos todos criados por Deus e amados por Deus, mas para sermos filhos de Deus é preciso haver um milagre. C.S. Lewis explica isso muito bem quando ele explica que tudo aquilo que a gente gera é da nossa espécie, mas aquilo que a gente cria não é. Por exemplo, a gente cria prédios, a gente cria o templo da igreja, a gente cria a madeira, a gente cria construções, mas o que a gente gera é filho. E Deus sendo Deus, tudo aquilo que Ele gera é Deus também. Então Jesus, sendo gerado na encarnação, Ele é Filho de Deus e o próprio Deus, por mais que já existisse antes da criação do mundo. Mas nós somos separados de Deus pelo pecado. Deus é totalmente santo e nós totalmente pecadores. Para haver essa filiação é preciso haver um milagre, e nós vimos que isso existe pelo processo de adoção, pelo sacrifício de Jesus. Para aqueles que creem, Deus nos adota e considera como filhos, como da família dele. Então, vendo sobre a paternidade e sobre a filiação, nós começamos a falar sobre o nosso tema de maturidade. A palavra ruiós e suas derivações aparecem 382 vezes na Bíblia, e ela sempre traz essa ideia de um filho que é maduro, de um filho crescido, muitas vezes se referindo ao próprio Jesus. Em outra palavra que existe para também
traduzir filho é a palavra teknon, que não significa filho imaturo. Quando nós contrapomos ruios a teknon, nós não estamos contrapondo um filho maduro a um imaturo. Mas teknon se resume mais à criança, a essa fase de dependência do seu pai, que é essencial também. Então, são duas palavras usadas para filho, e o tema do nosso congresso é ruios, e nós vamos desenvolver um pouco mais sobre isso. Vamos ler Hebreus, por favor, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 3, sobre maturidade. Vou esperar os irmãos abrirem, já está ali. Aí, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz, a partir do versículo 11, o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Embora a essa altura, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm, novamente, necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Senhor, essa é a Tua palavra, nos dê sabedoria para discerni-la e aplicá-la. Espírito Santo, fala aos nossos corações, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então, a carta aos Hebreus, ela carrega um contexto onde seu autor, que até um tempo atrás era considerado unânime como Paulo, mas estudos recentes colocaram outras possibilidades, então nós deixamos em aberto porque não temos certeza. Esse autor, ele dirige essa epístola a uma comunidade formada principalmente por judeus convertidos, e há uma preocupação clara do autor que esses judeus retornassem às suas práticas judaizantes e acabassem deixando o evangelho. O tema central da carta aos Hebreus é a supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo sobre a lei, a supremacia de Cristo sobre os anjos, e o autor vai trabalhando isso. Então, no capítulo 5, o Hebreus tem um texto complicado de interpretar, um texto que vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, comparando com o sacerdócio de Cristo. E após esse texto, que é um texto muito importante para a carta aos Hebreus, o autor, né, eu ia falar o apóstolo Paulo, é uma possibilidade, mas o autor aos Hebreus, ele caminha e diz esse texto para essa comunidade: vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, a essa altura já devessem ser mestres. O alerta do autor desta carta à igreja formada pelos hebreus, e o alerta para nós que lemos e aplicamos essa palavra é: nós já devíamos ser mestres, mas nós ainda estamos demorando em pontos que nós já devíamos ter superado há muito tempo. Falar sobre maturidade é um tema difícil, porque há várias qualidades e características que nós reconhecemos que nós não temos. Se eu perguntar para a igreja, não precisa levantar a mão, mas quantos se consideram, por exemplo, uma pessoa impulsiva ou estressada, uma pessoa que tem dificuldade de controlar suas emoções no trânsito? Talvez alguns levantem a mão, mas é muito difícil algum de nós se considerar imaturo. Eu nunca ouvi algum de nós se considerar propriamente maturo. Todos nós nos consideramos maduros, e talvez nesse ponto caminhe uma parte do problema. Lendo esse texto, desse chamado do autor para os discípulos, para os seguidores de Cristo que caminhavam, essa bronca, e a Bíblia ela é repleta de broncas dos seus autores, de chamados, de repreensões que falam conosco, que nos atingem diretamente, nós podemos tirar algumas verdades desse texto. E eu começo, antes mesmo de analisar o texto pelos versículos, com uma verdade que penso que entra nesse texto, e também em outros textos que nos chamam a uma fé mais profunda, a uma fé mais madura. Em primeiro lugar, caminhar para a maturidade é conhecer a si mesmo. Grande parte dos nossos problemas
de amadurecimento se dá justamente porque nós não conhecemos a si mesmo. Tanto Agostinho quanto Calvino utilizaram da mesma máxima na história: o conhecimento de Deus leva ao conhecimento do homem, e o verdadeiro conhecimento do homem leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. Isso se dá num ciclo, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço quem eu sou. E quanto mais eu conheço quem eu sou, eu conheço quem Deus é, o que Ele fez por mim e a sua obra na minha vida. C.S. Lewis, ele também usa um exemplo muito interessante, que ele diz que nós, quando nós estamos naquele momento íntimo, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos na nossa família, e nós nos estressamos, e nós discutimos com a nossa namorada, com a nossa esposa, quando nós discutimos no trânsito, e quando nós olhamos para nós mesmos, vemos que nós passamos do ponto, e não nos reconhecemos, quando nós olhamos para nós e dissemos: esse não sou eu, é justamente quem nós somos. Quando nós não temos as barreiras do social, quando nós não temos as nossas máscaras, esse é quem nós somos. Ao conhecer a Deus, nós sabemos quem nós somos. E eu me lembro do hino, que a igreja conhece com certeza, em inglês popularizado, Amazing Grace, que diz: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ou seja, a graça maravilhosa de Jesus que salvou um miserável como eu. O Evangelho, ele traz ao mesmo tempo confronto e conforto. Nós sabemos que nós somos pessoas más, nós sabemos que em nós não habita bem nenhum, nós sabemos que nós somos capazes do mal, nós sabemos que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Criador do Universo se importa com o que nós estamos pensando antes de dormir, com as nossas lágrimas no travesseiro e com as nossas dores. Nós somos diretamente e profundamente levados à verdade dura de nossa maldade, de nossa depravação, mas ao mesmo tempo nós somos levados a uma graça que nos faz nos sentir amados como em nenhum lugar nós poderíamos. Quando então conhecemos a Deus, sabemos que a maior bênção de Deus é Ele mesmo, e a relação com Deus, ela muda de uma relação de troca, onde Deus ele se coloca num lugar onde deve me oferecer algo, para uma relação onde eu devo prestar culto, eu presto adoração e eu ofereço algo a Deus. Ao longo dos adolescentes e juventude, algumas vezes eu ouvi o exemplo de diversas pessoas diferentes, de pessoas que por vários motivos, e muitos deles válidos, entendiam que o seu tempo, na então UAI, hoje The Way, tinha chegado ao fim. Era o momento ou de procurar outra igreja, ou o momento de não estar mais ali, porque e as justificativas eram diversas. Aquilo não me preenche mais, eu acho que não conecta muito com a minha realidade. Agora, um ponto interessante que eu via em todos esses relatos é que todos eles estavam voltados para o que a juventude e os adolescentes tinham a oferecer para nós. Então, enquanto o nosso ministério ele oferece, enquanto os cultos geram aquela animação dos primeiros acampamentos, a gente está animado e a gente está dentro. E talvez quando a gente se sinta um pouco desanimado, nós entendemos e dizemos que o nosso tempo, o nosso ciclo chegou ao fim. Mas por que essa pergunta não é refletida no que nós temos a oferecer à nossa igreja? Por que muitas vezes nós vemos a nossa igreja somente como aquilo que ela tem a oferecer para nós? Sabendo quem Deus é e sabendo quem nós somos e quem o outro é, nós evitamos decepções desnecessárias com a igreja, porque nós amamos a igreja, mas nós sabemos que ela é formada de pessoas humanas que falham. E nós não idealizamos esse lugar. Seguindo, quando nós sabemos o papel da igreja, nós mudamos a forma com que nós nos relacionamos com ela. Nós podemos e devemos ter críticas, mas essas críticas são levadas para um lugar de resolver. Nós nos colocamos em como nós podemos resolver e não falar mal. Me lembro que uma vez fui com os meus amigos a uma outra igreja que em vários momentos tiveram palavras abençoadoras. E em um culto específico, a palavra ela acabou se desvirtuando um pouco. Não por uma má intenção, mas me lembro que acabou se desvirtuando um pouco, às vezes sem perceber, caindo um pouco para uma ótica de prosperidade. Quando nós então estávamos falando que aquilo não fez muito sentido, nós entramos no Uber e nós estávamos naquele lugar, falamos que nós não gostamos da palavra, que não edificou a nós, e nós entramos dentro do Uber voltando da igreja. Quando nós entramos no Uber, me veio à cabeça: para de falar aqui dentro.
Porque se nós continuamos a falar que a palavra naquele momento não foi tão boa, a única, talvez, experiência que aquele motorista estaria ouvindo da igreja são pessoas falando mal. E muitas vezes o que nós temos feito é mais reclamar da igreja do que se colocar e ressaltar a bênção que nós temos. Muitas vezes as pessoas ouvindo nós falar dos problemas da nossa igreja, elas não vão querer vir. Mas claro, nós só reclamamos do que não está da forma como gostaríamos. Nós vemos, por exemplo, um período de eleições. Um período de eleições é sempre um período onde as disputas se acirram, onde os ânimos se acirram, onde famílias brigam. E nós vemos que, por exemplo, não saber o papel da igreja é muito prejudicial. Há pessoas naquele momento que desejam que candidato A ou candidato B sejam levantados e defendidos pela igreja. E isso só acontece porque não sabem o papel da igreja, não sabem e não querem saber o papel da nossa reforma, que separou a igreja e Estado e que coloca o objetivo do culto como trazer glória ao Criador. Como eu ouvi do pastor Marcos da PIB de Fortaleza, pai do Vitor, amigo meu que hoje divide quarto no seminário. Como você se sentiria se o candidato que a igreja levantasse não fosse o seu, fosse o outro? Então nós entendemos o papel da igreja, para que ela serve. Porque nós tivemos pessoas eleitas no aspecto político, passou o tempo, outro aspecto político foram eleitas, e a igreja permanece, porque o reino dela não é deste mundo. Então, voltando para o texto diz no versículo 12, vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente. E no capítulo 14 diz o seguinte, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Em primeiro lugar, caminhar para a maturidade é conhecer a si mesmo. E segundo esse texto, caminhar para a maturidade é ter discernimento espiritual. Um filho maduro, ele sai da lógica infantilizada de encarar Deus como resolvedor de problemas e para de terceirizar responsabilidades para a igreja. O pastor Lucas ontem trouxe um ponto sobre aconselhamento pastoral, em que muitas vezes a igreja, ela terceiriza a responsabilidade das decisões pessoais para o pastor. E muitas vezes nós fazemos isso com a igreja. Quando nós amadurecemos, nós saímos desse lugar de pode e não pode e começamos a pensar numa lógica do que agrada ao coração do nosso Pai. Não numa lista de regras de isso aqui eu posso fazer e isso aqui eu não posso fazer. Mas eu leio a palavra, eu conheço meu Deus e eu sei o que agrada o coração dele. E eu sei o que desagrada o seu coração. Tem uma música em inglês da Hillsong, que até tem tradução em português, mas em inglês ela fica muito melhor, que uma parte dela diz o seguinte, break my heart for what breaks yours. Eu não sei se a pronúncia está bom, o PP poderia falar melhor, professor de inglês ali. Mas a essência é, quebranta o meu coração para aquilo que quebranta o seu. E essa música sempre mexeu comigo, porque me faz perguntar e me faz orar não só pelos nossos pedidos, mas Deus, o que o Senhor está triste? O que o Senhor olha e te entristece? O que o Senhor se alegra? O que o Senhor se entristecer? É o que nós devemos nos entristecer. Nesse sentido, o alerta do autor da carta para esses crentes que já deveriam estar entendendo, já deveriam ser mestres, que já estão há um tempo no Evangelho, é que nós precisamos ter olhos espirituais, enxergar além dos nossos olhos naturais. Assim como Josué e Caleb, lá naquele texto, onde os espias, eles viram um povo grande e forte, eles viram um Deus que poderia e tem poder para fazê-los vencer. Nós precisamos ter olhos espirituais e enxergar aquilo que nós só podemos enxergar por esse milagre da filiação, da adoção, porque nós conhecemos o nosso Pai. O texto continua, e no início do capítulo 6, o autor diz, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, ou seja, caminhar para a maturidade, se em primeiro lugar é conhecer a si mesmo, é ter discernimento, ter olhos espirituais, caminhar para a maturidade é não perder a essência. Numa tentativa de ter uma fé madura, muitos de nós acabamos deixando o que é básico e o que é elementar, e essa não é e não deve ser uma opção. Nós estamos fazendo uma série na nossa juventude sobre fundamentos, porque nós entendemos que os fundamentos, o óbvio, precisa ser dito.
Nós precisamos resgatar. Então, sim, nós não ficamos nos ensinos básicos, mas nós não podemos deixá-los de lado. E muitas vezes, no exercício de tentar amadurecer, nós acabamos deixando de lado o básico. E nós começamos a parar de ter vida de oração. Nós começamos a parar daquilo que era considerado claro, daquilo que era considerado inegociável, passa a ser negociável, porque nós já nos julgamos maduros, lê do engano. Os fundamentos precisam ser ressaltados e relembrados. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A vida com Deus, ela não acumula créditos. Não importa o que você fez, não importa quantos anos você pastoreia, não importa quantas almas Deus te usou para serem ganhas para Jesus, porque é Jesus que ganha a alma, não somos nós. Não importa, a fé ela não é um acúmulo de créditos, ela precisa ser alimentada. O Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, traz um conceito sobre a teologia, que teologia precisa ser feita de joelhos. Eu estendo à igreja que a prática da nossa fé, a comunhão, a nossa liderança precisa ser feitos de joelho. O amor do Senhor é essa essência. Mesmo ainda não sendo pai, olhando para a relação entre pais e filhos, me vem à mente que muitas vezes, e não que nós não tenhamos que estar preocupados com esses conteúdos, é claro, nós devemos vigiar o que os filhos pequenos assistem, mas muitas vezes vejo que pais estão mais preocupados com o que está disponível no catálogo do Netflix para o filho assistir, e menos preocupados com o exemplo que tem dado. Sim, é correto limitar o acesso do filho à tela, é correto dizer o que deve e não ser visto, mas no fim das contas, se o filho quiser ver, ele vai assistir. O que mais marca é o exemplo que nós damos. É o exemplo que nós damos um com o outro. É o tempo de oração que nós temos e nós não abrimos mão na nossa família. É o que fazemos em situações onde somos levados a abandonar o básico. Quão triste é ver pessoas tão talentosas, é ver pessoas tão vocacionadas, tão inteligentes e tão geniais, abandonando o básico. E numa tentativa de amadurecer, acabar caindo. Nos direcionaremos então para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 7, antes de entrar no último ponto, que a hora já está um pouco avançada. Pedir para botar no slide, por favor, se tiver. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que é um outro texto bem parecido com essa ideia. Tem aqui, se não der no slide, a gente abre aqui e lê, sem problemas. Vou ler aqui. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Foi ali. Não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Obrigado. Nesse ponto, eu preciso ressaltar para terminar a importância de que caminhar para a maturidade é ver o mundo como Jesus vê. E por que nesse alerta do apóstolo Paulo dessa forma? Porque ver o mundo como Jesus vê é justamente diminuir o nosso ego. O problema do texto de Coríntios é que os irmãos estavam se julgando melhores por terem sido batizados por um ou por outro, por fazerem parte do partido de um ou por outro. E esse, às vezes, é o nosso problema. Caminhar para a maturidade não é só um movimento intelectual, é sim também um movimento de conhecimento, porque na nossa fé não há uma distinção entre teoria e prática. Se não há boa teologia, a igreja não cresce saudável. Mas se há teoria desassociada da prática, não é nem feita boa teologia. Então a teoria e a prática, elas andam juntos. Mas esse filho que mantém a essência e mantém a dependência do pai, o téknon de Deus, ele mantém a sua dependência, mas ele transiciona para ruiós, porque a autoridade
foi dada por Jesus para ser representantes do reino de Deus nessa terra. Então agora, nós não deixamos de depender do Pai, mas nós nos levantamos como aquele que conhece o Pai e como aquele que tem a autoridade dada por Jesus para proclamar o reino de Deus. Nesse sentido, é preciso haver uma metanoia, uma mudança de cosmovisão. E cosmovisão não é só a forma com que a gente enxerga o mundo, mas são os compromissos do nosso coração. As nossas posições devem estar em adoração ao Senhor. Por último, eu me dei conta como nós seremos reconhecidos como os ruiós de Deus, como nós seremos reconhecidos como os filhos maduros de Deus, somente quando nós estivermos dispostos a fazer aquilo que ninguém está. Sermos pessoas boas com aqueles que nos tratam bem, até os pagãos fazem, já diz o texto bíblico. Nós seremos reconhecidos como os filhos maduros de Deus, quando ao receber um dedo do meio, no trânsito nós proferimos palavra de bênção, quando nós dissermos que amamos alguém que naquele momento nos xinga, quando nós agirmos contra o nosso impulso carnal, nós precisamos ser escandalosos nisso, porque o evangelho ele é escandaloso. O pastor Lucas ele trouxe um exemplo aqui de uma tia sua que teve o filho morto no tráfico e se encarou com o assassino e declarou perdão em nome de Jesus para aquele homem. Como essas pessoas conseguem? Porque entenderam o amor escandaloso do Evangelho, que nos devem levar a fazer a loucura do Evangelho, que só é entendido por pessoas espirituais. Nossas posições precisam estar em adoração ao Senhor. Que as nossas opiniões, visões, decisões, desejos estejam sempre colocados aos pés da cruz, para que a gente seja esse filho que agrada ao Senhor, e para que o Senhor olhe para nós e diga como naquela cena do batismo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer.